Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos de volta. Eu falo agora do campus Santa Cruz do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. Vamos falar sobre o movimento grevista, que os servidores, técnicos, e os professores estão aderindo a esse movimento que acontece inclusive em todo o país, das categorias federais de educação. Aqui o IFRN, que é representado pelo Sinasef, que é o sindicato da categoria, tem duas seções, Natal e Mossoró. O campus Santa Cruz faz parte dessa seção Natal e a gente vai trazer mais informações sobre esse movimento grevista. Foi deflagrado semana passada e iniciado ontem em todos os campi do IFRN. Vamos saber como é que está aqui o campus Santa Cruz e também os objetivos desse movimento grevista em todo o Rio Grande do Norte. Estou ao lado do Diógenes Araújo, ele faz parte da diretoria do Sinasef Natal, tesoureiro. Também do Pedro Felipe, professor Pedro aqui do IFRN, que já é um dos professores que estão em greve. A gente vai trazer mais informações a partir de agora. Primeiro, Diógenes, qual o objetivo desse movimento grevista, dos servidores, técnicos, dos professores do IFRN? Bom dia. Bom dia. Nossa pauta é ampla. Nós reivindicamos a melhoria, a ruptura do congelamento da verba direcionada para os institutos, porque até então não houve nenhum aumento expressivo dessa verba direcionada para os institutos, e também nós reivindicamos o aumento salarial, o reajuste salarial, a recomposição das perdas salariais devido à inflação. Então nós temos dois campos aí de perdas salariais, a reestruturação da carreira e também a recomposição dessas perdas salariais. Durante o período, durante os últimos 6 anos, nós tivemos uma dificuldade muito grande de negociar com o governo essas perdas salariais. Então, esse é o momento que a gente senta para debater como a gente pode fazer isso e reconquistar a dignidade dos servidores públicos, porque nós sabemos que o desejo de todos é ter uma dignidade, trabalhar sem ter problemas financeiros e poder ali dar o sustento digno às suas famílias. Ao longo desse tempo, não houve, então, recomposição salarial dos servidores, é isso? Olha, no ano passado, o governo ele recompôs 9% das nossas perdas, só que essas perdas já somavam 52% para os técnicos e por volta de 38% para os docentes. Então, nós temos aí um acumulado negativo durante esses últimos 8 anos. Então, por isso, a nossa situação é tão sensível, a gente só consegue reajuste quando a gente conversa com o governo e ele concede isso perante lei. Então, todos esses processos de negociação se consolidam perante lei. Então, por isso que essa negociação é tão burocrática e precisa que seja negociado em mesas específicas lá em Brasília com o governo, e é um processo bem complexo. Houve alguma promessa para aumento esse ano e não foi cumprido, ou realmente essa greve é motivada por, ao longo desse período, haver essas perdas todas? O governo ele ofereceu 0% de reajustes para a categoria. Ofereceu também um aumento de R$100 no auxílio alimentação, no auxílio saúde, e a elevação até R$1.000 do auxílio do vale alimentação. O que acontece, Essa proposta ela não atinge os aposentados. Essa proposta não é digna para a nossa categoria, porque ela não traz ali um viés de melhoria da estrutura da carreira. Então, é uma proposta que a gente não disse não, a gente não negou a proposta. Na realidade, a gente disse que a gente precisava de uma recomposição também no vencimento básico, porque se caso não houver, a gente vai acabar tendo uma carreira defasada, uma carreira desinteressante, e muitos técnicos já deixam os seus cargos, já fazem concurso para outras categorias que ganham mais. Então, se tudo continuar da forma que está acontecendo, a gente vai ter ali perdas de funcionários, a gente vai ter a defasagem do nosso funcionalismo, e isso a gente não quer. Tudo bem, conversar com o professor Pedro, professor que é lotado aqui no campus Santa Cruz, professor? Como é que o senhor vê esse movimento grevista e como é que estão as conversas com os servidores aqui do campus? Bom dia. Bom dia, Édipo. É um
Assim, a satisfação falar com vocês novamente e de atualizar a nossa comunidade sobre como esse movimento está se consolidando aqui dentro do Campus Santa Cruz, né? A pauta é uma pauta ampla, como o nosso colega Diógenes acabou de falar, né? A gente está lutando por recomposição salarial e orçamentária dos campi, então essa é uma pauta bem sensível e a gente está construindo esse diálogo com os nossos alunos, com a nossa comunidade interna. A gente teve ontem um dia de mobilização aqui no campus, a gente teve conversa com os nossos estudantes na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, explicando o que é uma recomposição salarial, o que é uma reestruturação da carreira e por que ela é importante para a valorização do nosso trabalho, né? Nós oferecemos um trabalho de excelência para a nossa comunidade, queremos sim ser reconhecidos por isso, nós somos, inclusive salarialmente, as nossas condições de trabalho, né, a partir desses cortes orçamentários nos últimos anos, que foram... A gente tem lutado contra esses cortes desde o governo Temer, né? É uma luta constante. Agora a gente tem um momento de conseguir dialogar e a greve é um instrumento de luta que pode acontecer agora porque existe um diálogo, que antes não existia esse diálogo. Agora existe esse diálogo, a gente pode usar esse instrumento, então a gente também conversou sobre isso com nossos estudantes, a recomposição do orçamento e o revogaço de algumas medidas, né, que acabam precarizando também o nosso trabalho e a educação pública brasileira, como é o caso do novo ensino médio, da BNCC, a legislação sobre a carga horária docente, que são medidas que a gente entende que precisam ser revistas e que a gente precisa debater, né, sobre elas. E é importante escutar a nossa comunidade, escutar os nossos estudantes. E ontem foi um dia de mobilização para que a gente tivesse esse diálogo com eles, perguntar o que é que eles achavam do movimento, como é que eles poderiam, como eles entendiam que esse movimento estava acontecendo aqui, como eles poderiam contribuir também com esse movimento enquanto estudantes. Então ontem nós tivemos uma grande mobilização. Dentro do Campus Santa Cruz, a gente já tem algumas adesões de técnicos administrativos e de docentes, e essas adesões elas já estão sendo sentidas assim na prática. A gente já tem alguns horários vagos hoje, mas tem professores, tem docentes e técnicos que não aderiram, então trabalhando normalmente. O calendário acadêmico não foi interrompido ainda, então a gente tem a continuidade do serviço, né? Os alunos estão vindo para a escola, estão tendo aula dos professores que não aderiram à greve, e os que já aderiram à greve, esses não estão tendo aula. Mas a perspectiva é que nós tenhamos novas adesões até a semana que vem, e semana que vem a gente deve discutir assim, de forma mais consistente, qual é o impacto real dessas novas adesões dentro do oferecimento do serviço do Instituto Federal Campus Santa Cruz. Só a gente sabe que teve esse diálogo com os estudantes, mas muitas vezes os estudantes ficam questionando nessas paradas, atrasos, vamos dizer assim, que podem ter na sua formação, né? Como esse trabalho de conscientização junto aos estudantes, as famílias também desses estudantes, né? Eles entendendo desse movimento, mas também sabendo que podem ter, vamos dizer assim, prejuízos no calendário. Exato. Esse prejuízo, ele é um prejuízo que está na esfera da consciência individual, ou seja, você imagina, um discurso recorrente entre os alunos é: eita, logo na minha vez, no ano que eu entro no IF, eu vou ter meu calendário atrasado, isso vai atrasar a minha vida. Então, a nossa missão é fazer com que os alunos entendam que essa luta é coletiva e pela educação. Então, todas as pautas que nós conseguirmos, todos os avanços que nós conseguirmos agora, vai ter um impacto direto na qualidade do ensino que eles vão receber. Então, os ganhos dessa luta são ganhos coletivos também para eles. Então, o nosso desafio é sair dessa esfera individual, da perspectiva de atingimento da interrupção desses serviços, e a gente entrar numa esfera mais coletiva, né? Quais são os ganhos coletivos a partir dessas discussões, o que é que a gente pode ganhar enquanto instituição. Então eu acho que a gente tem sim perspectiva de conseguir que os alunos entendam o nosso lado, entendam que é uma luta maior, mais abrangente, não é uma luta individual, é uma luta coletiva e que vai beneficiar todos nós, né? Tanto nós servidores quanto também os alunos, pensando no macro, no contexto macro. Diógenes, o Sinasef tem feito esses encontros, as visitas aos campi, como é que tem sido essa adesão ao movimento? É justamente esse o processo que nós estamos fazendo, né? Hoje viemos aqui a Santa Cruz e também iremos a Currais Novos. Estamos passando por todos os campi nessa perspectiva de conversar sobre tudo que envolve o processo grevista, né? E o que está sendo, e o que envolve também essa negociação, né? A parte também que diz respeito aos estudantes, porque como
o nosso colega comentou, né, é uma pauta ampla que envolve também o orçamento, né, dos institutos federais, também envolve, né, a reestruturação da carreira dos docentes e dos técnicos administrativos da educação federal. Natal já está mais forte o movimento? Olha, o movimento está muito forte em Natal. Ontem a gente teve um ato em frente ao Midway, a gente teve uma alta repercussão, um público interagindo muito bem, e a perspectiva é que esse movimento tome, além de Natal, a Paraíba, né? Lembrando que essa greve é uma greve nacional, né? Nós somos uma célula, né, dentro do contexto nacional. Então, nós temos estados que estão até mais mobilizados do que o Rio Grande do Norte, como o Rio de Janeiro, São Paulo, né? E nós somamos a esse movimento também, porque a luta diz respeito a uma fala só, né? Um grito só, né? Um grito de dignidade para o servidor público federal da educação. Bem, Diógenes, a gente quer agradecer sua participação com essas informações importantes. Muito obrigado. Obrigado. Professor Pedro, obrigado também pelas informações. Nada, eu queria só complementar que assim, a gente não vai deixar de estar aqui no campus. Os servidores grevistas vão fazer uma programação de greve, de formação, de atividades culturais, artísticas. A gente vai estar mobilizado aqui e essa mobilização vai ser muito importante para que a gente tenha cada vez mais adesão e tornar essa greve um movimento político, participativo, educativo para todos nós, servidores, alunos, toda a nossa comunidade acadêmica, inclusive a comunidade externa ao nosso campus. E a gente espera sim a compreensão e o apoio da nossa comunidade a esse movimento que é tão importante. A gente sabe a importância que esse campus tem para essa comunidade, a gente sabe que a sociedade entende essa importância e a gente conta com o apoio da sociedade para essa luta também. Eu agradeço mais uma vez ao professor Pedro Felipe, ao Diógenes Araújo, né, que é do Sinasef, né, e que está trazendo todas essas informações importantes a respeito desse movimento grevista, né, que já começa ontem, né, foi iniciado ontem, que deve se fortalecer nos próximos dias dentro do IFRN. Voltamos aos estúdios.